Bem-vindo de volta. Audiolivro. Espírito Matéria. José Lacerda de Azevedo. Casos clássicos de desdobramento. Caso número 1. Desdobramento durante cirurgia paciente. Senhora J.P., professora universitária. Relatado no Journal of American SPR, 1908. Quando tinha 24 anos de idade, fui submetida a uma anestesia por ocasião de uma operação cirúrgica. No momento em que ia recuperar os sentidos, pareceu achar-me livre no aposento. Sentia-me perfeitamente bem, mas sem o meu corpo. Tinha a impressão de estar transformada em espírito e ter atingido, por meio da dor, a paz almejada. Olhava, embaixo, o meu corpo inanimado no leito. Nesse aposento achavam-se as duas irmãs de minha sogra. Uma delas sentada ao lado, aquecia as minhas mãos e a outra em pé, do outro lado, observava. Tive, não sei como, a impressão de que iminentes provas estavam reservadas a ambas, coisas de que compreendi fazerem parte da trama do seu destino. Não desejava, absolutamente, volver ao meu corpo, porém, a meu pesar, senti-me forçada a retornar a ele. O que de mais curioso há em minha experiência é que, logo que acordei, perguntei: onde está a senhora K? Ao que minha sogra respondeu: como pode saber que ela veio aqui? Com efeito, a senhora K não se achava presente no instante em que fui adormecida, pois chegou quando já me achava dormindo e com os olhos fechados. Respondi: eu a percebi, lá naquele lugar, em pé. Nada mais quis acrescentar, porque, nada existindo de comum entre nós, eu temia cair no ridículo ao narrar a experiência porque acabará de passar. Até aquele momento nunca pude compreender o que queriam dizer os que afirmavam a existência de uma vida futura. Caso número 2. Desdobramento durante cirurgia. Contato com a avó falecida. Paciente: senhora VDS, de New Jersey, USA, relatado por Sylvan J. Muldon em Projection of the Astral Body. Quando eu estava enferma no grande hospital de Pittsburgh, fui submetida a grave operação. Pela primeira vez em minha vida, foi-me administrado um anestésico. Apenas comecei a respirá-lo, experimentei uma maravilhosa sensação de bem-estar e de beatitude, mas com grande surpresa me vi em companhia do médico e da enfermeira e, diante de mim, estendida na mesa de operações, o meu corpo inerte e sem vida. Notei os frascos e os instrumentos cirúrgicos depositados numa mesa ao lado e observei, mesmo, que uma das enfermeiras tinha o tocado de través, o que me pareceu cômico. Fui levado a olhar para o ar e vi chegar a mim, através do teto, minha querida avó, falecida há 10 anos passados. Ela se aproximou de mim e me tomou pela mão, dizendo que era preciso andar depressa, porque o tempo disponível era curto. Passamos, em seguida, através do teto, tão facilmente como teríamos passado através de uma cortina de fumaça. Achamo-nos fora, numa atmosfera luminosa em que minha avó chamou minha atenção para uma paisagem que me era familiar, mostrando-me a casa que eu residia, cercada de árvores magníficas. Quando eu me extasiava com tal perspectiva, minha avó exclamou: não temos mais tempo. E preciso que volte para o seu corpo. E, antes mesmo que pudesse responder, acordei em meu leito e percebi uma enfermeira curvada ansiosamente sobre mim. Eis que me é dado relatar sobre minha experiência de desdobramento, que foi para mim poderosa revelação. Se o que me aconteceu deve se repetir no momento da morte, então é inútil temer a morte. Caso N3. Desdobramento, durante acidente. Paciente: Dr. Overen G. Rose, médico. Relatado na revista Light, 1932. O médico descreve acidente que sofreu quando, andando a cavalo, foi projetado violentamente ao solo, tendo ficado 5 horas desacordado. Durante o meu desmaio, vi meu próprio corpo estendido por terra e os 2 homens que o ergueram. Ouvi-os murmurar que eu estava morto e assisti ao meu transporte para uma casa vizinha. Pouco depois chegaram 2 médicos que, por todos os meios, tentaram fazer-me voltar à vida e, durante as longas horas decorridas antes de alcançarem o resultado, estive constantemente a observar a cena. Eu flutuava acima de meu corpo, numa atmosfera tépida e radiosa. Não há palavras com que se possa exprimir o sentimento de paz e bem-estar que me invadiu, mas logo ouvi uma voz, não sei como, a me murmurar que eu devia preparar-me para reintegrar o meu corpo, e foi por isso que, apenas nele reentrei, disse aos médicos que certamente ficaria curado. As circunstâncias dignas de nota, em minha estranha experiência, são as seguintes. Em primeiro lugar, eu nunca vira os 2 homens que me ergueram e que eram pessoas desconhecidas, de passagem pelo local, contudo lhes descreve os rostos, as roupas, cavalos e capas que atiraram numa cerca para correrem em meu auxílio. Em segundo lugar, mesmo em estado de inconsciência completa,
Possível me foi descrever minuciosamente aos médicos as peripécias de meu transporte para uma casa estranha, bem como as condições internas de meus ferimentos, e tudo isto porque a minha personalidade consciente se achava exteriorizada, fora do corpo, e assim foi capaz de observar melhor ainda do que se estivesse em meu corpo. Declaro que este acontecimento extraordinário me levou à certeza experimental de que há uma vida além túmulo, na qual não há necessidade do corpo carnal para enxergar, ouvir, pensar, vida esta em que conservamos, inalterada, a nossa personalidade terrestre. Caso número 4. Desdobramento na Antiguidade. Paciente, Basílio, egípcio. Relatado por Tácito. História, livro 4 e citado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e estações em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo, que Vespasiano alimentava, de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu, por detrás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílio, que ele sabia estar doente, em lugar distante, há muitos dias de Alexandria. Inquiriu do sacerdote se Basílio viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo, para saberem de Basílio e veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecerá, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão e o nome de Basílio lhe ficou valendo por um oráculo. Caso número 5. Desdobramento com deslocamento e incorporação em médium, com fenômeno de psicografia. Paciente, senhora. Sofia Soboda, relatado por Alexandre Aksakov em Animismo e Espiritismo. A 20 de julho de 1858, uma moça, Sofia Soboda, achava-se com sua família à mesa, tomando ponche, para festejar uma solenidade de família. Ela estava de humor calmo e contente, se bem que um pouco fatigada dos trabalhos do dia. Bruscamente se lembrou de não ter desempenhado a sua tarefa, a tradução de um texto francês parto ao alemão, e que deveria estar pronto para o dia seguinte pela manhã. Que fazer? Era muito tarde para entregar o trabalho, cerca de 11 horas. Ela estava, além disso, muito fatigada. Nessa preocupação, a jovem Soboda deixou os companheiros e isolou-se no quarto vizinho, pensando em sua incômoda distração, que ela lamentava tanto mais quanto era certo que votava estima particular à sua mestra. Mas eis que, sem aperceber-se, e até sem experimentar surpresa alguma, Sofia persuade-se achar-se em presença da senhora W, a mestra em questão. Dirige-lhe a palavra, dá-lhe parte, em tom jovial, da causa de seu pesar. Subitamente a visão desaparece, Sofia, de ânimo calmo, volta à reunião e conta aos convivas o que lhe sucedeu. No dia seguinte, a senhora W chega à hora precisa e previne Sofia, imediatamente, de que está ciente de que seu tema não está pronto, e fez a narração seguinte em presença da mãe de Sofia. Na véspera, às 10 horas da noite, ela tinha lançado mão do lápis, para comunicar-se com o finado seu marido, por meio da escrita automática, como tinha por hábito fazer. Mas desta vez, em lugar de traçar o nome esperado e desejado, o lápis tinha começado a formular palavras em alemão, em uma escrita que reconhecem ser a de Sofia. Eram termos graciosos, exprimindo descontentamento a respeito do tema que não tinha sido feito, por esquecimento. A senhora W mostrou o papel, e Sofia pôde convencer-se de que não somente a escrita era sua, mas ainda que as expressões eram as que tinha empregado em sua fictícia conversação com a mestra. A jovem Sofia Soboda atesta que a senhora W é pessoa de grande sinceridade, incapaz de proferir a menor mentira. Se Xixi Studien, 1879, encontramos outro exemplo de escrita mediúnica executada pelo espírito de Sofia Soboda, em sessão que se realizou em Moedlin, enquanto ela dormia em Viena. A 21 de maio de 1866, dia de Pentecostes, Sofia, ela morava em Viena nessa época, tinha passado a manhã no Prater, na exposição da agricultura. Voltou para casa muito fatigada e sofrendo de dor de cabeça. Depois de ter tomado uma refeição à pressa, retirou-se para seu quarto a fim de repousar. Quando se deitou eram 3 horas da tarde. Antes de adormecer, sentiu-se particularmente disposta a desdobrar-se, isto é, deixar o corpo e agir independentemente dele. Suas pálpebras entorpecidas fecharam-se, e ela se achou transportada imediatamente a um quarto que lhe era bem conhecido, pertencente a uma pessoa que ela conhecia muito bem. Viu ali essa pessoa e tentou inutilmente fazer-se ver por ela.
Sofia voltou então ao seu quarto, e sentindo-se ainda com bastante força, teve a ideia de dirigir-se à casa do Sr. Strattil, sogro de seu irmão Antônio, com a intenção de fazer-lhe uma surpresa agradável. Com a rapidez do pensamento, sentindo-se com liberdade de movimentos, transpôs o espaço, lançando apenas um olhar fugitivo sobre Viena e o Wienerber, e achou-se transportado ao belo país que circunda a cidade de Moedlin. E, ali, viu-se no gabinete do Sr. Strattil, defronte dele próprio, e do Sr. Gustavo B., a quem muito estimava e ao qual desejava vivamente dar uma prova palpável da atividade independente do espírito, pois que ele sempre manifestara uma atitude cética a tal respeito. Toda entregue à impressão de sua deslocação vertiginosa e de humor prazenteiro, Sofia sentia-se admiravelmente bem, não experimentando nem inquietação nem abatimento. Ela se dirigiu diretamente ao Sr. B. e lhe falou em tom ameno e alegre, quando subitamente despertou, em Viena, em consequência de um grito que retumbou no quarto vizinho ao seu, onde dormiam seus sobrinhos e sobrinhas. Abriu os olhos, profundamente contrariada, e pouco lhe ficou da conversação que entretivera em Moedlin, e que tinha sido interrompida de maneira tão brusca. Por felicidade, o Sr. B. tinha escrito cuidadosamente o diálogo inteiro. Essa ata o Sr. Strattil anexou-a à sua coleção de comunicações espíritas. A conversação com Sofia, por conseguinte, tinha apresentado os caracteres de uma comunicação espírita, dada por um médium. Caso número 6. Desdobramentos frequentes e espontâneos. Paciente, senhorita. Emília Sagey, relatado pelo mesmo Alexandre Aksakov. Obra citada. Aparição do duplo da jovem Emília Sagey. Em 1845 existia na Livônia, e ainda existe, cerca de 36 milhas inglesas de Riga, a uma légua da pequena cidade de Volmar, uma instituição para moças nobres, designada sob o nome de Colégio de Neuvelk. O diretor naquela época era o Sr. Bush. O número das colegiais, quase todas de famílias nobres liavonesas, elevava-se a 42. Entre elas se achava a segunda filha do barão de Gudenstube, da idade de 13 anos. No número das professoras havia uma francesa, a jovem Emília Sagey, nascida em Dijon. Tinha o tipo do norte. Era loura, de belíssima aparência, de olhos azuis claros, cabelos castanhos. Era esbelta, de estatura pouco acima da mediana. Tinha o gênio amável, dócil e alegre, porém um pouco tímida e de temperamento nervoso, um pouco excitável. Sua saúde era ordinariamente boa, e, durante o tempo, 1 ano e meio, em que esteve em Neuvelk, não teve mais do que 1 ou 2 indisposições passageiras. Era inteligente e de esmerada educação, e os diretores mostravam-se completamente satisfeitos com seu ensino e com as suas aptidões durante todo o tempo de sua permanência. Ela estava com a idade de 32 anos. Poucas semanas depois de sua entrada na casa, singulares boatos começaram a correr a seu respeito entre as alunas. Quando uma dizia tê-la visto em tal parte do estabelecimento, frequentemente outra assegurava tê-la encontrado em outra parte, na mesma ocasião, dizendo: "Isso não é possível, pois acabo de passar por ela na escada." Ou antes, garantia tê-la visto em algum corredor afastado. Acreditou-se a princípio em algum equívoco, mas como o fato não cessava de reproduzir-se, as meninas começaram a julgar a coisa muito estranha e finalmente falaram nele às outras professoras. Os professores, postos ao corrente, declararam, por ignorância ou intencionalmente, que tudo isso não tinha senso algum e que não havia motivo para dar-lhe qualquer importância. Mas as coisas não tardaram a complicar-se e tomaram um caráter que excluía toda possibilidade de fantasia ou erro. Certo dia em que Emília Sagey dava uma lição a 13 dessas meninas, entre as quais a jovem Gudenstube, e que, para melhor fazer compreender a sua demonstração, escrevia a passagem a explicar no quadro negro, as alunas viram de repente, com grande terror, 2 jovens Sagey, uma ao lado da outra. Elas se assemelhavam exatamente e faziam os mesmos gestos. Somente a pessoa verdadeira tinha um pedaço de giz na mão e escrevia efetivamente, ao passo que seu duplo não tinha e contentava-se em imitar os movimentos que ela fazia para escrever. Daí a grande sensação no estabelecimento, tanto mais porque as meninas, sem exceção, tinham visto a segunda forma e estavam de perfeito acordo na descrição que faziam do fenômeno. Pouco tempo depois, uma das alunas, a menina Antonieta de Vrangel, obteve permissão de ir, com algumas colegas, a uma festa local da vizinhança. Estava ocupada em terminar sua toilette, e a jovem Sagey, com a bonomia e obsequiosidade habituais, tinha ido ajudá-la e abotoava seu vestido por trás. Ao voltar-se casualmente, a menina viu no espelho 2 Emílias Sagey que se ocupavam consigo. Ficou tão aterrada com esta brusca aparição que perdeu os sentidos. Passaram-se meses e fenômenos semelhantes continuaram a produzir-se. Via-se de tempos em tempos, ao jantar, por trás de sua cadeira, imitando seus movimentos, enquanto ela jantava,
porém sem faca, sem garfo, nem comida nas mãos. Alunas e criadas de servir à mesa testemunharam o fato da mesma maneira. Entretanto, nem sempre sucedia que o duplo imitasse os movimentos da pessoa verdadeira. Às vezes, quando esta se levantava da cadeira, via-se seu duplo ficar sentado ali. Em certa ocasião, estando na cama por causa de um defluxo, a menina Vrangel, que lhe fazia uma leitura para distraí-la, viu-a empalidecer de repente e contorcer-se como se fosse perder os sentidos. Em seguida, a menina atemorizada, perguntou-lhe se sentia pior. Ela respondeu que não, mas com voz muito fraca e desfalecida. A menina Vrangel, voltando casualmente alguns instantes depois, divisou muito distintamente o duplo da doente passeando a passos largos no aposento. Dessa vez a menina tinha tido bastante domínio sobre si mesma para conservar-se calma e não fazer a mínima observação à doente. Mas, pouco depois, desceu a escada, muito pálida, e contou o fato de que tinha sido testemunha. O caso mais notável, porém, dessa atividade, na aparência independente, das duas formas, é certamente o seguinte: certo dia todas as meninas, em número de 42, estavam reunidas em um mesmo aposento e ocupadas em trabalhos de bordado. Em um salão de andar térreo do edifício principal, com 4 grandes janelas, ou antes, 4 portas envidraçadas que se abriam diretamente para o patamar da escada e conduziam ao jardim muito extenso pertencente ao estabelecimento. No centro da sala havia uma grande mesa diante da qual se reuniam habitualmente as diversas classes para se entregarem a trabalhos de agulha e outros análogos. Naquele dia as jovens colegiais estavam todas sentadas diante da mesa, e podiam ver perfeitamente o que se passava no jardim. Ao mesmo tempo que trabalhavam viam a jovem Sajei, ocupada em colher flores, nas proximidades da casa. Era uma de suas distrações prediletas. No extremo da mesa, em posição elevada, conservava-se uma outra professora, incumbida da vigilância e sentada numa poltrona de marroquim verde. Em dado momento essa senhora desapareceu e a poltrona ficou desocupada. Mas foi apenas pouco tempo, pois as meninas viram ali de repente a forma da jovem Sajei. Imediatamente elas dirigiram a vista para o jardim e viram-na sempre ocupada em colher flores. Apenas seus movimentos eram mais lentos e pesados, semelhantes aos de uma pessoa sonolenta ou exausta de fadiga. De novo dirigiram os olhos para a poltrona, em que o duplo estava sentado, silencioso e imóvel, mas com tal aparência de realidade que, se não tivessem visto a jovem Sajei e não soubessem que ela tinha aparecido na poltrona sem ter entrado na sala, acreditariam que era ela a pessoa. Convictas, no entanto, de que se tratava de uma pessoa real, e pouco habituadas com essas manifestações extraordinárias, 2 das mais ousadas alunas se aproximaram da poltrona, e tocando na aparição, acreditaram sentir uma certa resistência, comparável à que teria oferecido um leve tecido de musselina ou crepe. Uma delas chegou mesmo a passar defronte da poltrona e a atravessar na realidade uma parte da forma. Apesar disso, essa durou ainda um certo tempo, depois desfez-se gradualmente. Imediatamente notou-se que a jovem Sajei tinha recomeçado a colheita de suas flores com a vivacidade habitual. As 42 colegiais verificaram o fenômeno da mesma maneira. Algumas delas perguntaram em seguida à jovem Sajei se, naquela ocasião, ela não tinha experimentado alguma coisa em particular. Esta respondeu que apenas se recordava de ter pensado, diante da poltrona desocupada: eu preferiria que a professora não tivesse ido embora. Certamente, essas meninas vão perder o tempo e cometer alguma travessura. Esses curiosos fenômenos duraram, com diversas variantes, cerca de 18 meses, isto é, por todo o tempo em que a jovem Sajei conservou-se no emprego em Neuvelk, durante uma parte dos anos de 1845 a 1846. Entretanto, houve intervalos de calma de muitas semanas. Essas manifestações se davam principalmente em ocasiões em que ela estava muito ocupada ou muito aplicada aos seus deveres. Notou-se que à medida que o duplo se tornava mais nítido e adquiria maior consistência, a própria pessoa ficava mais rígida e enfraquecida, e reciprocamente, que, à medida que o duplo se desfazia, o ser corpóreo readquiria suas forças. Ela própria era inconsciente do que se passava e só ficava sabendo do ocorrido quando lhe diziam. Ordinariamente os olhares das pessoas presentes avisavam-na. Nunca teve ocasião de ver a aparição de seu duplo, do mesmo modo parecia não se aperceber da rigidez e inércia que se apoderavam dela, quando seu duplo era visto por outras pessoas. Durante os 18 meses em que a baronesa Júlia de Gudenstube teve a oportunidade de ser testemunha desses fenômenos e de ouvir falar a tal respeito, nunca se apresentou o caso da aparição do duplo a grande distância. Por exemplo, a muitas léguas da pessoa corpórea. Algumas vezes, entretanto, o duplo aparecia durante seus passeios na vizinhança, quando a distância não era muito grande. As mais das vezes, era no interior do estabelecimento. Todo o pessoal da casa tinha visto. O duplo parecia ser visível para todas as pessoas,
sem distinção de idade nem de sexo. Pode-se imaginar facilmente que um fenômeno tão extraordinário não pudesse apresentar-se com essa insistência durante mais de um ano em uma instituição desse gênero, sem causar prejuízo. Desde que ficou bem estabelecido que a aparição do duplo da jovem Sajei, verificada a princípio na classe que ela dirigia, depois em toda a escola, não era um simples fato de imaginação, a coisa chegou ao ouvido dos pais. Algumas das mais tímidas dentre as colegiais testemunhavam uma excitação e desfaziam-se em recriminações todas as vezes que o acaso as tornava testemunhas de uma coisa tão estranha e tão inexplicável. Naturalmente, os pais começaram a experimentar escrúpulos em deixar suas filhas por mais tempo sob semelhante influência, e muitas alunas, que tinham saído em férias, não mais voltaram. No fim de 18 meses, havia apenas 12 alunas das 42 que eram. Por maior que fosse a repugnância que tivessem com isso, foi preciso que os diretores dispensassem Emília Sajei. Ao ser despedida, a jovem, desesperada, exclamou, em presença da jovem Júlia de Gudenstube: "Oh, já pela 19ª vez, é duro de suportar." Quando lhe perguntaram o que queria dizer com isso, ela respondeu que por toda parte por onde tinha passado, desde o começo de sua carreira de professora, na idade de 16 anos, tinha estado em 18 casas antes de Neuvelk, os mesmos fenômenos se tinham produzido, motivando sua demissão. Como os diretores desses estabelecimentos estavam satisfeitos com ela em todos os pontos de vista, davam-lhe, de cada vez, excelentes certificados. Em razão dessas circunstâncias, ela se via na necessidade de procurar de cada vez uma nova colocação em lugar tão distanciado do presente quanto possível. Depois de ter deixado Neuvelk, retirou-se durante algum tempo para perto dali, para a companhia de sua cunhada que tinha muitos filhos ainda pequenos. A jovem Gudenstube foi visitá-la ali e soube que esses meninos, de idade de 3 a 4 anos, conheciam as particularidades de seu desdobramento. Eles tinham o hábito de dizer que viam 2 tias Emília. Mais tarde, se dirigiu ao interior da Rússia, e a jovem de Gudenstube não mais ouviu falar a seu respeito. Eu soube de todos estes pormenores por intermédio da própria jovem de Gudenstube, que espontaneamente me dá autorização de publicá-los com a indicação de nomes, de lugar e de datas. Ela se conservou no pensionato de Neuvelk durante todo o tempo em que a jovem Sajei lecionou ali. Por conseguinte, ninguém teria podido dar um relatório tão exato dos fatos, com todos os seus pormenores. No caso que precede, devemos excluir toda possibilidade de ilusão ou alucinação. Parece-nos difícil admitir que as numerosas alunas, professores e diretores de 19 estabelecimentos tenham experimentado por sua vez, a respeito da mesma pessoa, a mesma influência alucinatória. Por conseguinte, não há dúvida de que se trata neste caso de uma aparição, no rigoroso sentido da palavra, de um desdobramento real do ser corpóreo, tanto mais quanto duplo se entregava, em muitos casos a uma ocupação diversa da que tinha a própria pessoa. 2. Apometria aplicada. O poder da mente. Livre no reservatório do espaço, a infinita energia cósmica está permanentemente à nossa disposição. No entanto, apesar dessa disponibilidade que a torna virtual propriedade nossa, quase todos vivemos ignorando-a. Recusamo-nos a reconhecer sua existência apenas porque ela não se encontra no estado com que estamos familiarizados. Com efeito, ela não tem características como as identificadas em outras forças. E, se não é eletromagnética nem tem comprimento de onda definido, não pode existir, pensamos. Apesar disso, essa inesgotável energia constitui uma força em estado potencial, infinito campo de algo que escapa ao nosso entendimento. Energia em repouso, altamente moldável, sensível às forças que tiverem atuação sobre ela. E a mente sob ação da vontade, é a ferramenta operatriz que move, molda e direciona, com ilimitado poder, a energia desse oceano infinito. Se o operador, em consciente ação volitiva, comandar mentalmente a aglutinação dessa energia, chegará o momento em que há de acontecer um acúmulo ou intensificação dessa potencialidade, com geração de um estado de desequilíbrio, em relação ao meio, e a energia estará pronta para ser projetada, moldada ou manipulada da forma que bem se desejar, de modo a amar coisas. Se, por exemplo, desejarmos criar alimento para saciar um espírito esfomeado, bastará projetar o pensamento sobre o infinito oceano de energia e retirar dele algo que, condensado pela vontade, se transformará nas iguarias que desejarmos servir. É assim, exatamente assim, que espíritos superiores constroem casas, mobiliários, veículos etc., no mundo astral. Nisso levam poucas horas e até menos tempo, utilizando materiais retirados do manancial cósmico. Nós, no plano físico, levaríamos meses ou mesmo anos para construir coisas equivalentes, a partir do projeto, preparação do terreno etc. A mente, instrumento de expressão e de consciência do espírito,
Consequentemente, o nosso modo de expressão, pois somos espíritos, ainda que não o admitamos, tem condições de operar no mundo astral com todas as possibilidades de êxito, conforme a vontade do operador e a energia mental liberada. O poder modelador ou desagregador que possuímos, nessa dimensão, assemelha-se ao que temos sobre o mundo físico, enquanto encarnados. Assim atuamos neste mundo que nos rodeia transformando a nossa vontade. Modelamos, criamos, construímos, destruímos dentro de nossas atuais condições físicas, volitivas, ambientais e energéticas. Mas observemos que todas as nossas realizações têm origem na mente. Tudo é sempre, antes, fruto de nossa imaginação e se concretiza por ato de vontade. Embora isso pareça óbvio, se tivéssemos permanente consciência dessa realidade, o nosso mundo seria bem outro. E talvez não estaríamos usando apenas 20% de nossa capacidade mental, como hoje acontece. O Abre-te Sésamo para o mundo dos espíritos, chave mágica para atuar nessa dimensão paralela à nossa, é a energia mental impelida por ato de vontade, pelo querer firme e objetivo que se transforma em poder. Note-se que é o mesmo ato volitivo que age e nos dá poder sobre o mundo físico, ato que está na origem das conquistas de todas as civilizações e da destruição de Hiroshima. A ação da energia mental não apresenta diferenças significativas, conforme o espírito esteja encarnado ou desencarnado. A alteração aparece apenas no fator tempo. No nosso mundo físico, tudo leva mais tempo para ser construído, pois é preciso vencer a matéria e a inércia de sua massa. No astral, tudo se faz rapidamente. Este conhecimento e a constante exploração prática dessas abertas possibilidades, no trato com os espíritos, constituem o segredo do êxito que temos tido até agora em assisti-los. Para os espíritos isso não deve constituir novidade, pois André Luiz, ilustre médico desencarnado, já tratou do assunto no livro Os Obreiros da Vida Eterna. No capítulo O Sublime Visitante, ele nos descreve a formação de uma paisagem artificial em uma grande ampola de substância transparente, vítrea, onde haveria de se materializar, no astral, um espírito proveniente da dimensão crística. Na descrição se vê a dificuldade que André Luiz e mais 2 companheiros enfrentaram ao participar da criação da paisagem. Reproduzimo-la, porque nos parece extraordinariamente esclarecedora. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo, destinado à nossa preparação mental, tornou ele, sem afetação. Projetamos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas personificando a paz, alimentem vigorosa árvore, a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Após ligeira pausa, concluía: este é o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que nos falará breves minutos. Atendamos aos sinais. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço, e, ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti, a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores, e trabalhei, intensamente, na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro, com a fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei, ó, maravilha! Jazia o gabinete fundamental transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia, em silêncio, da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor, célere, retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza: meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes,
Ainda 15 minutos para terminar a obra. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer e concentramo-nos, de novo, para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando as minhas funções de jardineiro, no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção ao seu divino amor naquele santuário. Quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. 2. Contagem, energia e impulsos. Em nossos trabalhos na Casa do Jardim já habituamos a manejar grandes quantidades da indiferenciada matéria-prima do manancial cósmico, em benefício de espíritos enfermos. Criamos, por exemplo, roupas limpas para espíritos maltrapilhos, oferecemos às turbas famintas grandes mesas repletas de alimentos. Também com essas energias, tratamos as repugnantes chagas de espíritos que, desencarnados em estado deplorável, ainda conservam as mazelas que portavam quando encarnados, em virtude da escassa evolução espiritual, aliada à ignorância das coisas do espírito. A energia livre no cosmos é extremamente plástica, se condensa e se aglutina em obediência a uma vontade firme e experimentada. A aglutinação se faz paulatinamente, ao compasso de contagem. Cada número, pronunciado, é pulso energético destinado a produzir um segmento do que se pretende criar. Assim, avançando a contagem, 1, 2, 3, 4, 5. Pausadamente e parte por parte se chega ao resultado final, que costuma ser assombroso, de tão rápido. Ao fim da contagem, ou seja, dos pulsos formadores, vemos criado aquilo que queremos. Em poucos segundos, um máximo de 15, reconstituímos um braço ou membro que tenha sido amputado em acidente ou por outra causa, e do qual o paciente desencarnado ainda sofre dores atrozes. Ao fim da contagem, em que mentalizamos fortemente a reconstrução da parte lesada, pedimos ao espírito que a apalpe. Para surpresa dele, o membro se encontra no lugar e perfeitamente são. Reside aí, acreditamos, um dos pontos altos dessa técnica. Embora os surpreendentes efeitos, não se poderá taxar de fábula este relato deles, pois os vimos obtendo há mais de 20 anos. Desses resultados temos testemunhas que não são apenas os impalpáveis espíritos, agradecidos e admirados pelas espantosas dádivas caídas literalmente do céu. Há também os médiuns que testemunham os êxitos dessas criações no plano astral, até porque delas participam. E, naturalmente, os pacientes encarnados. Não há mistérios nessa forma de operar energias mentais e cósmicas, nem deve haver. A contagem apenas cadencia o fluxo dos impulsos ou pulsos energéticos, não há mística em torno do número 7, nem no tom de voz, nos aros ou gestos do operador. Descarte-se qualquer ideia de ritual ou de ritualização do ato volitivo. Trata-se de um simples e amoroso querer alicerçado na certeza de que o que se quer será obtido ou realizado. Em todos os faros, vimos fenômenos. Fenômenos que, por isso mesmo, obedecem a leis bem definidas, tanto que podemos estabelecer o enunciado da maioria delas. 3. Vantagens da técnica apométrica. Vista sob enfoque científico, a técnica se apresenta basicamente simples. Tão transparentemente simples que para ela pedimos a atenção dos milhares de trabalhadores que servem a sessões de caridade em centros espíritas. Geralmente, nessas sessões, se pretende tratar dos obsessores apenas através da dialética. Intenta-se mostrar ao espírito incorporado que ele não está mais de posse do corpo físico. Procurase convencê-lo de que, agora, ele deve viver como espírito, em ambiente de espíritos. No afã caridoso de consolar, busca-se convencê-lo de que a dor é uma ilusão. Entre outras balelas, chegase a afirmar ao sofredor que espírito não tem corpo. Examinemos as reações desses pobres coitados, comparando-as às nossas. Que importância, por exemplo, teriam para nós explicações de que a matéria não existe, que ela é constituída de energia pura, se estivermos sofrendo as terríveis dores de uma horrível queimadura? É claro que, antes das verdades da física, e até para poder compreendê-las, precisaremos de quem alivie nossas dores. Claro está que é disto, também, que necessitam os espíritos sofredores, necessidade premente e imediata, que de modo algum é atendida pela dialética ingênua, ainda que bem intencionada. Ao ouvirem a afirmação de que espírito não tem corpo, isso lhes há de soar falso, quase um escárnio. Para eles o corpo astral é tão palpável quanto, para nós, o físico. Por todos os benefícios, usos e vantagens da apometria, conviria que a utilização de suas técnicas se multiplicassem de modo a abranger o máximo possível de trabalhadores espirituais, ou, pelo menos, todos os que tivessem condições de aplicá-las. Sabemos que são muitos.
E, por experiência, sabemos que a aplicação só será complexa se os candidatos a operadores, por despreparo interior, agirem como aprendizes de feiticeiro e caírem nas velhas armadilhas da vaidade. Este livro oferece a todos tudo quanto aprendemos. E, isso, não apenas por nosso interesse em servir, mas também por determinação de nossos mentores espirituais. Na Casa do Jardim já há dezenas de anos curamos, pela apometria, grandes levas de espíritos estropiados, maltrapilhos, esgotados, verdadeiros esqueletos errantes, trazidos para que recebam as energias vitais de que necessitam. Nós, todos os participantes dos trabalhos, as fornecemos em catadupas, curando, aliviando-lhes as dores. Há também, como já dissemos, aqueles que se atiram vorazes e sedentos às mesas repletas de alimentos, bendizendo a aventura inesperada que estão tendo. Orientamo-los, então. Mostramos-lhes a bondade de Jesus, a oportunidade e possibilidade de progresso que terão, daquele momento em diante, em regiões melhores do astral, para onde serão conduzidos, após se alimentarem. Esclarecemos. Damos-lhes a luz da Boa Nova. E eles a seguem. Dessa maneira, com os benefícios assim palpáveis para eles, a chamada doutrinação adquire força contundente, pois nossas palavras apenas reforçam os positivos efeitos que eles sentem. Facilmente, por isso, se deixam conduzir em massa, sobre esteiras rolantes, para serem instalados em grandes construções de colônias astrais especializadas na recuperação de entidades desse tipo. Note-se que o trabalho é enormemente facilitado porque os médiuns estão desdobrados apometricamente. Fora do corpo físico, eles acompanham os sofredores, auxiliam os trabalhadores espirituais a conduzi-los para locais de auxílio e, o que sempre nos foi muitíssimo importante, informam, em detalhes, todo o desenrolar da operação de resgate. Ao atendermos obsessores, não nos ocupamos apenas deles. Conforme já informamos, e agora repetimos, para enfatizar, cuidamos também de seus comparsas, pois eles nunca agem sozinhos e se acompanham de outros espíritos do mesmo nível evolutivo. Se atendêssemos apenas o obsessor, acreditamos que estaríamos realizando o trabalho incompleto, pois deixaríamos sem assistência um indefinido, e às vezes grande, número de entidades sofredoras e muito necessitadas. Cuidando de todos, os trabalhos de desobsessão se tornam mais eficientes e proveitosos, pois se amplia enormemente a quantidade de espíritos beneficiados. Disso resultam óbvios e excelentes reflexos sobre o encarnado que desencadeou o atendimento, bem se pode imaginar. 4. Apometria versus magia negra. Usando técnica apométrica e valendo-se da inesgotável provisão de energia cósmica. Com muito maior eficiência podem ser contidas as investidas dos magos negros e espíritos dedicados a tarefas sinistras. Capturamo-los em poderosos campos de força e os afastamos dos encarnados a que prejudicam. Ao mesmo tempo, cuidamos de localizar as bem defendidas bases astralinas em que se abrigam. São, às vezes, verdadeiras fortalezas onde, com muita segurança, se abastecem de energias, planejam e executam ações maléficas contra os vivos. Localizadas e dimensionadas, facilmente conseguimos desativá-las. Uma das técnicas de desativação é, preparados os médiuns, muni-los de equipamentos especiais, como escafandros protetores, instrumentos e outros materiais que forem necessários, criados por ação de força mental sobre o reservatório cósmico de energia. Desdobrados pela apometria e assim equipados, os médiuns fazem incursões em que empregam cargas de alto poder explosivo para desmontar as construções, usinas de força, cárceres, laboratórios, etc., de que dispõem essas instituições voltadas para o mal. Tal técnica de desativação de bases do umbral vem sendo usada por nós há mais de 12 anos consecutivos, com êxito que podemos dizer completo. Ao todo, durante esses anos, foram mais de 1000 bases desativadas por um só dos vários grupos que laboram na Casa do Jardim. Só por esses resultados bem se podem avaliar a importância e o valor da apometria. Enfatizamos, permite que nós, encarnados, penetremos com total segurança em antes indescritíveis profundidades do astral inferior, nessas fortalezas armadas contra a harmonia e bem-estar dos habitantes da superfície do planeta. Proporciona condições de minar esses redutos para logo em seguida, já reacoplados ao corpo e em segurança, assistirmos às explosões que os destroem. Comandadas pelo operador. 5 regras de ouro da apometria. Aqui, no entanto, devemos clarinar um vigoroso alerta para os entusiasmos que possamos estar provocando. Como fundamento de todo esse trabalho, como, de resto, de todo o trabalho espiritual, deve estar o amor. Ele é o alicerce. Sempre. As técnicas que apontamos são eficientes, não temos dúvidas. O controle dessas energias sutis é fascinante, reconhecemos,
pois desse fascínio também sofremos nós. Mas se tudo não estiver impregnado de caridade, de nada valerá. Mas, ao lado da caridade, e como consequência natural dela, deverá se fazer presente a humildade, a disposição de servir no anonimato. Se faltar amor e disposição de servir pelo prazer de servir, corremos perigo de incorrer na má aplicação das técnicas e do próprio caudal de energia cósmica, tomando-nos satânicos por discordância com a harmonia universal. Advertimos, através da obediência dos preceitos evangélicos, somente através dela, experimentadores e operadores podem desfrutar de condições seguras para devassar esses arcanos secretos da natureza, com adequada utilização dessas forças desconhecidas. 3. As forças empregadas na apometria. 1. A força mental. Vínhamos discorrendo sobre a utilização da energia cósmica potencial, livre, e que corresponde a processo de condensação de espaço. E mostramos que a mente é ferramenta operatriz que molda, move e direciona, com ilimitado poder, essa energia do infinito oceano cósmico. A mente, portanto, é uma das forças de que se utiliza a técnica apométrica. Ou melhor, uma usina de força. Ela produz energia diferente das que habitualmente usamos, das quais já podemos identificar cenas características como frequência, comprimento de onda, reflexão, refração, ação química ou fotoelétrica, etc. Mas que a energia da mente é de natureza radiante já não há mais dúvida. Eis que o pensamento pode transmitir-se à distância e ser captado, mais ou menos integralmente, por criaturas dotadas de especial sensibilidade. Pode, mesmo, agir sobre sólidos, fenômeno fartamente estudado pela parapsicologia, efeitos psicocinéticos ou PK. Ora, se o pensamento é energia radiante, onda em propagação, tem que ser regido pelas mesmas leis a que está sujeita a energia eletromagnética. Sabemos que uma onda eletromagnética é composta por dois feixes energéticos de fluxo conjugado, daí a denominação de eletromagnética. Estes feixes, ou ondas, ou fluxos energéticos, entrecruzando-se em dois planos com ângulo de 90 graus, conservam o mesmo eixo de propagação. Logo, a energia mental tem vetor de fluxo, o pensamento tem direção e um ponto de aplicação, que é o objeto do pensamento. Este fluxo age sobre a energia cósmica livre, plasmando-a 2. A força zeta. Mas além dessas energias, a cósmica e a mental tão sutis que são compatíveis com campos ou dimensões espirituais, principalmente o astral, há uma outra, tão sutil e importante quanto aquelas, atuando nesses trabalhos de apometria. Trata-se da energia proveniente do corpo físico. Esse prosaico mas extraordinário manancial energético, constituído de matéria, nosso corpo é, na verdade, uma condensação de energia que, se liberada, resultará suficiente para abastecer todo o estado do Rio Grande do Sul de energia elétrica por mais de 160 anos. Uma força formidável, portanto, represada em nossos átomos e moléculas, esparsa em nós e em nosso campo magnético, energia que, seguramente, se movimenta e é dirigida por nossos atos de vontade. Com essa fonte de energia à sua disposição, porque seu próprio corpo, o operador apométrico pode formar poderosos campos de força magnéticos para a contenção de espíritos rebeldes, dementados e levas de malfeitores astrais. Como outro exemplo, apontamos o fornecimento dessa energia física a médiuns desdobrados, impelindo-os em viagens astrais no cumprimento de missões. Vide terceira lei da apometria. 3. As energias em ação. Por tudo que observamos e experimentamos ao longo de nossos trabalhos, podemos solidificar um entendimento sobre o modo como se processam esses fenômenos, com visão científica. Ao se condensar o plasma cósmico, talvez seja esta melhor denominação para a energia cósmica indiferenciada, espaço, um rebaixamento de frequência se produz em sua massa, de modo que esse plasma, já agora transformado em energia radiante por ação da energia grosseira desfechada pelo corpo físico, através do ato de vontade passa a funcionar como onda portadora. Tomasse fluxo contínuo, sob comando da mente orientada pela vontade. Porque fluxo em forma vetorial deve comportar-se do mesmo modo que o vetor de Poynting. Tudo indica que o plasma cósmico, que chamamos K, kappa, se comporte como vetor magnético de altíssimo padrão de energia, conjugando-o ao vetor da força vital Z, zeta, que deve funcionar como o fluxo elétrico mais pesado da equação de Poynting, em que sigma representa o vetor de Poynting ativo. Note-se que a equação é a mesma da física, e sua aplicação a essa ordem de fenômenos, embora cause estranheza a cérebros talvez excessivamente espiritualizados, tem mostrado comprovada eficácia como fórmula para viabilizar-lhes a explicação. Qualquer ação do vetor diretamente sobre a matéria terá que ser considerada como rara exceção. Ela aparece em raríssimos casos, e quase certamente, por predominância do vetor da equação.
Exemplo disso se vê nos sensitivos doadores de energia etéricas, ectoplasmia. Cada vez que a vontade do operador apométrico comanda e cadência, por contagem em voz alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a projeção de energia mental, com que condensa, enfeixa e dá direção às energias dessas duas fontes principais, a energia animal, do corpo físico, o vetor de fluxo resultante e a equação igual serão responsáveis pelos aparentes milagres. Para ilustrar a saciedade, damos outro exemplo, banal, de nossos trabalhos rotineiros, um abastecimento de energias. Estamos enviando um grupo de médiuns desdobrados por apometria a uma cidade distante 2 ou 10 mil quilômetros, para atender pessoa que nos pede auxílio. Comandada a projeção do grupo até a cidade, e terminada a contagem, médiuns se queixam de que chegaram à casa mas não podem penetrar nela. Todos se sentem como se não tivessem combustível para prosseguir. Comandamos projeção de mais energia. Repetimos a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, o vetor de fluxo, se aplica ao grupo e cumpre sua função. Os médiuns entram na casa e assistem o paciente. Se o grupo pedir limpeza do ambiente ou projeção de luz que afaste trevas astrais, comandamos a realização do que pedem e, com novas contagens, e limpam e iluminam exatamente como se quis. Repetimos, não há mistérios, místicas numerológicas, tabus ou rituais. Tudo é límpido, absolutamente racional e tem resistido ao crivo científico em experimentações que duram quase um quarto de século. 4. Mecânica quântica versus magia negra. Para que se vejam bem limpidamente as razões de nossa convicção, e como a teoria é confirmada pela prática, relatamos outro caso, dentre milhares já atendidos. Fins de 1984. Na Casa do Jardim do Hospital Espírita de Porto Alegre, durante exaustivo atendimento de numerosas pessoas enfermas, nos defrontamos com o obsessor que ostenta as terríveis características de mago negro. Não manifesta violência nem aparenta ódio. Sorri, seguro de seu poder, com serenidade de quem se presume antecipadamente vencedor. Ante tais reações, a experiência já nos faz prever que temos pela frente o maior e mais trabalhoso desafio à nossa capacidade de servir. Esses espíritos, magos negros, conseguem acumular grande conhecimento sobre magia e suas técnicas, das quais demonstram ter incrível experiência. Às vezes são mestres, também, na arte de torturar criaturas, além de conhecerem a fundo física transcendental e, sobretudo, magnetismo. Não é despropositado, portanto, o ar de superioridade, o jeito polido e calmo com que zombam de quem os desafie. De fato são temíveis. Dificilmente são contidos, pois se protegem com os mais diversos recursos, que podem ser sofisticados campos de força, amuletos sagrados obtidos por ocasião de iniciações em templos, em épocas passadas, e que eles continuam usando, no astral, ou mesmo gigantescas usinas atômicas, isso mesmo, atômicas, de suas bem montadas bases do astral inferior, guardadas por inimagináveis séquitos de guardas e auxiliares. Como costumam conhecer, profundamente, avançadas técnicas de manipulação de energias vitais humanas, são, também por isso, sobremaneira perigosos. Uma vez incorporados, vão sugando energias vitais do médium, enquanto falam. Isso nos obriga a redobrar a atenção para modificações, mesmo as menos perceptíveis e mais sutis, que o médium apresente, como fraquezas súbitas e leves mal-estares. Com magos negros, nosso procedimento tem que ser direto, muito objetivo. Prolongar a dialética com eles, mesmo a mais amorável, só faz com que riam e mofem de tal ingenuidade, como se pode observar em sessões kardecistas. Para anulá-las, é preciso que eles tenham anulado a iniciação recebida, o que equivale a uma desiniciação, desativando-se os poderes magnéticos de que se tomaram portadores e dos quais vêm abusando desenfreadamente, ao longo, não raro, de alguns milênios. O procedimento normal e correto é conduzi-los imediatamente ao passado, aos templos onde receberam iniciação, e de lá retirar, destruindo em seguida, todos os objetos de culto que lhe serviram para a obtenção dos poderes, cálices de óleos sagrados, facas de sacrifício, orações, registro de seus nomes no templo, além de braceletes, cetros, anéis, amuletos, tudo enfim que contribui ou de que eles se utilizaram no exercício de um sacerdócio que não honraram mais, porque se puseram a serviço do mal. Mas voltemos àquela manhã de 1984, quando aprendemos um modo ainda mais objetivo de lidar com eles. O mago sorri diante de nós, transbordante de confiança. Resiste a tudo. Comandamos um campo de força, para paralisá-lo. Outro, mais forte.
Mas nada o limita, nada o aprisiona. Parecendo adivinhar nosso propósito, ele antecipa um gesto e desafia nossas projeções magnéticas. Estamos nessa dificuldade quando vovó Joaquina, espírito extraordinário em sabedoria e amor, que se apresenta na roupagem de preta velha, incorpora em uma das médiuns e diz, com jeito de quem deseja auxiliar: meus enfio, tu sabe o que é espinho? Ficamos sem entender direito. Ela fala de espinho. É provável. Mas que espinho? E por quê? Nem nos passa pela cabeça que vovó esteja se referindo ao número quântico spin. Mas ela repete a pergunta, bem claramente. Tu não estudou isso? Admirados, começamos a entender. Respondemos que sim, que conhecemos perfeitamente o que é spin. Pois então dá umas inversão no spin dele, que aí tu vai ver o que vai acontecer. Diz vovó, ao mesmo tempo que espalma a mão direita, em projeção magnética na direção do mago. Começamos a contagem, comandando a formação de intenso campo magnético que provoque modificação no momento angular dos pins do corpo astral do mago, defasando-os em 45 graus. Terminada a contagem no número 7, o efeito é instantâneo. O mago negro leva tal choque que se desmonta como um bloco, caindo em completa inconsciência. Disso se aproveita vovó Joaquina, que alegremente trata de conduzi-lo para local de recuperação em sua cidade astral, quase junto à crosta planetária, acima do Rio Grande do Sul. Este caso é bem um exemplo de que conhecimentos e leis de física e mecânica quântica se aplicam tanto à dimensão física quanto astral, mutatis mutandis. Devemos admitir que nos níveis do espírito, e, pelo menos no astral, com toda certeza, nada parece acontecer fora das leis da física quântica. Os médiuns atestam a verdade e constância desse fato, pois respondem de pronto e perfeitamente em obediência a elas, nas mais variadas situações. Quando submetidos a campos energéticos para desdobramento, incorporações, sintonias, aglutinação de energias, contenção de entidades maléficas, ressonância e todo um leque de aplicações de energias por comando do operador. Dentre elas, destacamos as projeções para bem acoplar ao corpo físico pacientes e médiuns desdobrados, bem como os fenômenos de transdução e de ressonância vibratória. Deles nos ocuparemos ainda mais, porque muito importantes. 4. Apometria e sistemas oscilantes espirituais. 1. Acoplamento. Acoplamento, em física, é a ligação de sistemas, mecânicos, elétricos, ópticos, etc., em que a transferência de energia de um para o outro tem importância toda especial quando se realiza entre sistemas oscilantes, como acontece na eletrônica e nos aparelhos de transmissão de energia eletromagnética. Da mesma forma que no mundo físico, há acoplamento de sistemas espirituais. A ligação entre espíritos e médiuns, por exemplo, se processa entre sistemas oscilantes, de nível vibratório que escapa aos sensores de aparelhos de mensuração. Prova disso é o fenômeno da telepatia, em que a onda mental é captada por sensitivos situados, às vezes, a distâncias consideráveis. No entanto, ao que nos consta, nenhuma agulha de aparelho medidor oscilou e quantificou essa onda. No campo físico, usamos aparelhos especiais destinados a variar as condições da corrente elétrica de modo a resultar em energia eletromagnética com características definidas. Esses aparelhos de intermediação, resistores, capacitares, indutores, etc., modulam a resistividade, ação capacitiva, indutiva, etc. dos circuitos, para que o funcionamento do sistema se opere dentro de perfeito equilíbrio, uma vez harmonizadas as energias. A sintonia vibratória enseja o acoplamento. No acoplamento espiritual, a passagem de energia se faz quase que em um só sentido, operando o médium como doador delas ao espírito comunicante. Por isso, e para facilitar o contato, devemos fazer variar a frequência do médium no momento do acoplamento, até o ponto de torná-lo apto à ligação. O médium tem função semelhante à do capacitor variável dos aparelhos de rádio, peça que permite a sintonia de estações emissoras. Consegue-se esta variação comandando o abaixamento na frequência vibratória do médium através da projeção de energias mentais sob a forma de impulsos cadenciados, no que se utiliza a contagem, quando se tratar de espíritos de baixa vibração. Vale dizer, pesados, carregados de energias densas, negativas, ou elevando as vibrações do médium também sob comando e através de contagem, quando forem superiores, leves, ou de alta vibração, os espíritos comunicantes. Essa modulação da frequência permite que o médium sintonize o espírito estranho e lhe receba o fluxo de ideias e emoções. Para que isso se torne bem claro, voltemos à física e suas equações. O fluxo eletromagnético é vetorial, e o vetor de Poynting indica sua intensidade. H igual vetor magnético, E igual vetor elétrico, o vetor de fluxo S da ação magnética final.
manifestando-se associados em 3 planos. Os 3 vetores formam a onda eletromagnética. No acoplamento de sistemas oscilantes espirituais, a força mental do operador movimenta plasma cósmico, K, e energia animal, Z, do corpo físico do próprio operador para, através do vetor, atuar sobre o sistema oscilante, vale dizer frequência final, do médium, sintonizando com o sistema oscilante do espírito comunicante. Note-se que, na atuação do operador, o vetor de Poynting, ou de fluxo, da equação, representa o fluxo mental aplicado. O acoplamento por comando apométrico de um médium ao espírito comunicante implica, portanto, a atuação de sistema oscilante do operador sobre o sistema oscilante do médium, visando a sintonia deste com o sistema oscilante do espírito comunicante. Por tudo que observamos ao longo de decênios de investigação, temos razões para suspeitar de que, ao aplicar energias com o objetivo de variar a frequência, quer do espírito encarnado como do desencarnado, estejamos na realidade ordenando os momentos angulares dos pins atômicos, se não de todo o corpo astral, pelo menos de suas emissões neuroniais. O somatório dessas diminutas energias individuais forma a energia do fluxo eletromagnético de um campo dessa natureza. Apesar do estudo, pesquisa e experimentação durante tantos anos, nosso interesse em conhecer todos os detalhes técnicos de um perfeito acoplamento ainda não se esgotou. Pelo contrário, tem se ampliado. Como a apometria implica fenômenos de desdobramento ou bilocação, a volta ao corpo físico faz parte da rotina de nossos trabalhos, estágio final de cada sessão. Nosso cuidado com a saúde, com as condições físicas e espirituais dos médiuns, naturalmente nos compele a tudo aprender para que essa volta e o acoplamento ao corpo físico sejam sempre rápidos e perfeitos. Há, além disso, a necessidade constante de observar e aprimorar a técnica de acoplamento de espíritos comunicantes aos médiuns, pois se trata de manipulação de fenômeno com múltiplas e naturais sutilezas, em que se chega ao ajustamento sintônico das frequências, do comunicante e do médium, por ressonância vibratória. 2. Ressonância vibratória. Ressonância, em física, é o fenômeno que ocorre quando um sistema oscilante, mecânico, elétrico, acústico, etc., é excitado por agente externo periódico, com frequência idêntica à frequência fundamental do receptor ou a uma de suas frequências harmônicas. Nestas circunstâncias, há uma transferência fácil de energia da fonte externa para o sistema, com oscilações que podem ter amplitude muito grande. Se não houver amortecimento da onda, a amplitude pode atingir, em princípio, qualquer valor, por maior que seja. Nos casos práticos, o amortecimento da onda, por dissipação de energia, a limita. Já a transferência de energia de um campo eletromagnético para um sistema atômico, condutor material, em presença de um campo magnético, pode ocorrer pela absorção da energia do sistema indutor, pelos núcleos ou pelos elétrons orbitais do sistema receptor. É a ressonância magnética. Frequência, Ni, igual número de ciclos por segundo. Ciclo igual sinusoide completa. Comprimento de onda igual trajeto percorrido por uma energia oscilante em movimento igual lambda. No campo espiritual, ressonância é a transferência de energia de um sistema radiante, indutor, para outro sistema radiante, receptor, que tenham frequências sintônicas. É um fenômeno mental. A energia do pensamento do espírito emissor, encarnado ou desencarnado, é captada e absorvida pela energia mental do espírito receptor, esteja encarnado ou desencarnado. Esta transferência energética faz com que o receptor sofra influência da energia vinda de fora. Seu estado mental varia para melhor ou para pior. Sua frequência fundamental se eleva ou se rebaixa segundo as características do influxo indutor. Se rebaixada a frequência, o receptor haverá de se sentir mal e, conforme o estado de desarmonia que o abaixamento provocar, poderá até adoecer. Há, nisso, gradação, conforme a potência do influxo indutor, desde a sensação de cansaço para a de peso nos membros e na cabeça, evoluindo para mal-estar geral, náusea, até atingir o estado mórbido declarado. Quando o influxo deva à frequência fundamental do receptor, dá-se o contrário. Há de se sentir muito bem, leve e lúcido. Para que se possa bem avaliar a importância desses fenômenos de ressonância, lembramos que a magia negra, em última análise, é um processo de intenso abaixamento de frequência, habilmente manipulado para gerar destruição, sofrimento e desarmonia. Para comprimir violentamente para baixo a frequência vibratória de suas vítimas, os magos negros se utilizam de processo diabólico, de vasto alcance, em que estudam o indivíduo visado, seus hábitos, vivências afetivas, defeitos, vicioso tendências, ambições de realização econômica, possíveis defesas espirituais e, principalmente, quantidade de seus inimigos do passado e potencial maléfico deles.
Um outro tipo de ressonância costuma gerar síndrome psicopatológica perfeitamente definida, a que damos o nome de síndrome de ressonância com passado, com sintomatologia, patologia, terapêutica e prognóstico bem definidos. Abordamos o fenômeno, em detalhes, no capítulo Ressonância com passado, segunda parte. Para ilustrar como se processa a ressonância vibratória, relatamos um caso que consideramos como de ressonância vibratória simples. Paciente, IN, sexo feminino, branca, casada, de 36 anos, enfermeira. Religião, protestante. Biótipo, ectomesomórfico. Em 1975, a paciente, enfermeira, procura a casa do jardim porque sofre de síndrome alérgica estranha e rebelde. Intensas crises alérgicas surgem subitamente, com grande hipersensibilidade da pele e erupções discretas, seguidas de prurido intenso, terminando por deixar manchas arroxeadas aparentemente indeléveis e generalizadas. Dias depois, as manchas desaparecem também de repente, mesmo sem terapêutica. Relata que, a princípio, os médicos pensaram tratar-se de sensibilidade exagerada a certas substâncias medicamentosas ou antissépticos alergizantes, embora a doença não apresente as características típicas de dermatite de contato. Por recomendação médica, foi afastada da manipulação dessas substâncias e submetida à ação do mais moderno arsenal terapêutico, desde os dessensibilizantes variados aos corticoides mais ativos, coadjuvados por dieta rigorosa. O quadro mórbido, que surgira espontaneamente há 6 meses, não apresentou qualquer melhora com a terapêutica, ocorrendo períodos de acalmia imprevistos, quando, então, a pele costuma se tomar absolutamente normal. Ao se apresentar para tratamento espiritual, e antes mesmo de procedermos ao desdobramento, constatamos a presença de uma entidade desencarnada, sofrendo muito ao lado da paciente. Como sempre ocorre em tais casos, atendemos primeiro o espírito sofredor. Incorporando num dos médiuns, começamos o tratamento. Trata-se de operário que sofreu extensas queimaduras por explosão de uma caldeira, e que morreu depois de alguns dias de intenso sofrimento. No astral, continua a sofrer. Aos períodos de sofrimento alternam-se os de torpor, com duração que não sabe determinar. Grita de dor quando tocamos no médium em que está incorporado, tentando mostrar os membros queimados e já em decomposição. Sabe que desencarnou, mas ainda não está livre das queimaduras. Fazemos com que ele se aquiete por uns momentos e aplicamos passes magnéticos em seu corpo astral. Sob comando de contagem, projetamos sobre ele grandes massas de energias vitalizantes, com intensa vontade de que seus membros fiquem curados e seus sofrimentos tenham fim, em nome de Jesus. Passados alguns instantes, o operário se surpreende por se achar perfeitamente recomposto, as queimaduras curadas e livre, por fim, das terríveis dores. Tão surpreso fica, em tão grande e emocionada alegria, que pergunta se é milagre o que está acontecendo. Quer saber se somos santos. Já mais calmo, relata o acidente que sofrerá, fala da perturbação e da angústia ao se ver desencarnado, no meio de gente estranha. Na erraticidade, era enxotado de todos os lugares pelos outros espíritos, por causa do seu aspecto repelente e do mau cheiro que exalava. Profundamente esgotado e desanimado, aproximou-se do hospital em que a enfermeira IN trabalhava. Desejava ser socorrido, mas se viu frustrado. Foi corrido por outros espíritos, que se apoderavam de camas vazias e nelas se acomodavam. Foi então que, por acaso, viu a enfermeira EN em seu trabalho rotineiro, tratando dos enfermos. Aproximou-se dela, esperando receber também algum socorro, um curativo que minorasse seus sofrimentos e ardências. Sentiu-se muito atraído pela aura de harmonia da enfermeira, recebendo uma sensação de bem-estar que há muito não experimentava. Sentia-se seguro, também, pois não fora repelido por ela. A partir deste momento, passou a ter alívio. Mas, ao mesmo tempo, começou a provocar na amiga encarnada uma erupção na superfície do corpo. Iniciava-se a alergia que, com o tempo, evoluiria para o quadro mórbido de enfermidade da pele, rebelde a todo tratamento. Como a causa da moléstia não se encontra no campo físico, resiste a todos os tratamentos médicos. Trata-se de processo de ressonância vibratória. Tudo que o espírito doente sofre, passa, por uma espécie de filtragem lenta, para o corpo físico da enfermeira, o mal se acentuando à medida que o tempo passa. Com os laços de imantação cada vez mais fortes, energias desarmônicas uma vez mais intensas passam para o corpo dela. Como sempre costumamos fazer, tratamos o espírito com todo carinho. Curado e em paz, removemo-lo para o Hospital Amor e Caridade, instituição do astral que dá cobertura aos nossos trabalhos de assistência a enfermos encarnados e desencarnados. Enquanto atendíamos o espírito,
Médicos do mundo espiritual procediam ao tratamento do corpo astral da enfermeira, desdobrada pela apometria e conduzida ao mesmo hospital. As chagas do organismo astral dela passaram para seu corpo somático, como sempre acontece nesses processos de evolução lenta. Discussão do caso. Caso típico de indução espiritual por ressonância vibratória. O espírito enfermo não desejava, de forma alguma, prejudicar a paciente. Perturbou-a pelo contato magnético íntimo prolongado e por se achar gravemente enfermo. Além disso, sendo a paciente uma sensitiva, recebeu de modo mais fácil e intenso a vibração desarmônica, tomando-se enferma. E cada vez pior, à medida que o tempo consolidava os laços de imantação. Removido o alérgeno espiritual, a recuperação se deu em pouco tempo, apenas o necessário para o organismo físico eliminar as toxinas irritantes. Tempo de tratamento, 30 minutos. Número de atendimentos, 1 único. Observação, curada em 1 mês. A ciência do espírito revelada, do desdobramento à mecânica quântica. Se o entendimento da energia mental e da apometria ressoou em você, curta e compartilhe. Cada like e comentário impulsiona a luz deste propósito, atingindo quem busca a lógica da vida além túmulo. Inscreva-se no canal para acompanhar a série completa. Acesse agora a playlist para mergulhar no audiolivro. Obrigado por assistir.